E agora a gente muda de assunto para falar de uma outra coisa também muito importante no Brasil, que infelizmente o nosso país já ultrapassou os 4 milhões de casos de dengue desde janeiro. Só que na capital paulista a doença avança e já é considerada uma epidemia em todos os bairros. Todos os bairros. Até poucos dias atrás, havia 2 ou 3 bairros aqui da cidade que não tinham característica de epidemia de dengue. Agora não sobrou nenhum. Para configurar a situação de epidemia, o número de casos confirmados por 100 mil habitantes deve estar acima de 300. Então, acima de 300 para cada 100 mil. A Fernanda Trigueiro já volta a falar com a gente ao vivo e tem os detalhes dessa estatística preocupante. Não há lugar mais de São Paulo, Fernandinha, em que as pessoas estejam livres dessa doença que, neste 2024, está fazendo mais estrago do que a gente estava acostumado. Muito mais, viu, Malta? Inclusive é recorde, né? É o maior número de pessoas que tiveram ou estão com dengue na história, né? Esses dados começaram a ser medidos, esse levantamento da doença, a partir do ano de 2000 e nunca se teve realmente um número tão alto. São mais de 4 milhões de brasileiros que tiveram dengue. Em relação à situação aqui na capital paulista, é isso mesmo, Malta. 2, 3 bairros não tinham nenhum caso registrado, mas infelizmente, apesar de todos os esforços, a doença só vem mesmo aumentando e agora são todos os bairros aqui do nosso município que estão em situação epidêmica. O maior índice foi registrado na Vila Jaguara, o bairro aqui na zona oeste da capital paulista. São mais de 11 mil pessoas que estão ou tiveram dengue, e isso também não é nenhuma novidade. Inclusive a Vila Jaguara foi um dos primeiros bairros onde teve a vacinação, ao lado do bairro de Itaquera, aqui na zona leste de São Paulo. Ao todo, são quase 250 mil casos da doença, 30% do total de casos de dengue do estado aqui de São Paulo. Já são 105 mortes confirmadas também aqui na capital paulista. Agora, em relação a esses números nacionais, a gente falou mais de 4 milhões e 127 mil casos somente durante esses 4 primeiros meses deste ano. No ano passado, para vocês terem uma ideia, para a gente fazer uma comparação, de janeiro agora, o comecinho de maio, então 4 meses aí de janeiro a abril, eram 902 mil casos, agora são 4 milhões 127 mil, realmente um aumento aí de 4 vezes mais e é uma situação bastante preocupante. Quero dividir com vocês, vou até pedir licença para isso, porque eu sei que, é claro, os nossos telespectadores ficam curiosos, assim como eu, como repórter, e eu resolvi ontem fazer uma pesquisa para tentar entender um pouquinho do porquê. A gente sabe que as pessoas precisam fazer a sua parte dentro de suas casas, que 80% dos focos de dengue estão dentro das casas, nos quintais. A gente vê realmente, a gente acaba seguindo aí os agentes da prefeitura que fazem esse trabalho de vistoria, mas há uma informação que eu acho legal a gente passar aqui para vocês, que é uma mudança no comportamento do Aedes aegypti. Por que dessa mudança? Não sei se vocês sabem disso, foi uma informação que eu achei curiosa, acho legal falar aqui para vocês, Malta, Dani, você que também está acompanhando a gente aqui em casa, mas a gente vive um momento em que as temperaturas estão muito mais altas que o normal, a gente vem falando disso, né, Dani, dessa onda de calor, a gente no outono vivendo aí temperaturas de verão e tem também o alto desmatamento em todo o mundo. Então, o que acontece? As altas temperaturas e o desmatamento fez com que o comportamento do mosquito Aedes aegypti também mude. Só para vocês terem uma ideia, não existia caso registrado de dengue no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos e agora tem também. Então isso também acabou provocando esse aumento. O que a gente precisa fazer diante dessa informação é redobrar ainda mais os cuidados em casa, né? Exatamente, Fê. Eu acho que essa mesma pesquisa, não sei se é a mesma fonte, depois a gente troca até essa figurinha no bastidor, mas eu vi isso ontem também sobre, primeiro que tinha a expectativa, inclusive das próprias autoridades, de que com a chegada do outono os casos diminuíssem justamente porque as temperaturas ficam mais amenas, o sol dá uma diminuída, só que a situação foi diferente. E aí qual que é a influência disso? Essa mudança
do clima que a gente tem que a gente vem vivenciando ao longo desses anos, que também é consequência das ações humanas, provavelmente por conta do desmatamento. É como se o mosquito, essa pesquisa diz o seguinte, é como se o mosquito, a Aedes aegypti, ele ficasse mais forte e mais resistente, né, Fernanda? E ele consegue se proliferar em mais locais. Então, essa informação que a Fernanda trouxe é muito importante e faz com que a pessoa que está em casa também entenda. Gente, mas por que né, não está parando, está só aumentando? É justamente por conta disso. Obrigada, viu, Fê, pelas suas informações.